Porque um homem que aprende a orar, ele não fica determinando o que ele acha, ele não fica dando tiro no escuro, ele diz: vai acontecer o que Deus quer que aconteça, e seja lá o que aconteça, louvado seja a vontade de Deus. Eu queria falar hoje com você sobre os impedimentos da oração. Quando nós paramos de orar, por quê? Por que a nossa vida está tão confusa? O que impede a gente de orar? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 72, verso 20. Esse salmo é curioso porque fala de um homem que compõe muita coisa, que é Davi, que tem uma das mais belas orações da Bíblia, mas ele termina o Salmo 72 dessa forma: encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Termina aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Lendo o Salmo 72, me foi muito enigmático, porque está falando de Davi. Uau! Davi é o homem das orações, dos salmos compostos, lindas canções. E o Salmo 72, 20 diz que aqui termina as orações de Davi. Isso me levou, quando li esse salmo ontem, a ficar me indagando o porquê que as orações de Davi terminaram. Poderia ser apenas uma conclusão literária do salmo, uma conclusão poética, mas eu ainda assim fico pensando, por que o texto bíblico nos leva a fazer uma menção de que nesse momento as orações de Davi terminaram? Por que será que ele parou de orar? Teria morrido? Será que a fé dele se esfriou? O fato é que eu não sei por que o Salmo 72, 20 menciona que nesse momento as orações de Davi acabam. Mas talvez seja exatamente para nós refletirmos que esse salmo está aqui. Quando é que uma oração termina? O que impede a gente de ter uma vida de oração? Se é a oração que alinha meus pensamentos, se é a oração que trata meus medos, minha ansiedade, se é a oração que traz prumo, alinhamento à minha vida, não tem jeito, uma vida desalinhada, ela começa a estragar coisas que não eram para ser estragadas. Quando um pneu está desalinhado, um carro está desalinhado, o pneu estraga tudo, suspensão, estraga tudo. Por que a oração de Davi termina? Se lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo vai dizer que continuem orando, ou orem continuamente. Infelizmente hoje a gente vive uma geração que canta muito mais do que ora. Ficamos o dia inteiro com fones de ouvido, ouvindo louvores o dia inteiro, mas oramos muito pouco. A oração está acabando, porque estamos vivendo uma época de muita facilidade, tudo pronto. Colocamos o www.bibliaonline.com.br e se você colocar lá o Google ou o site, ele narra a Bíblia para você.
Nem o hábito de precisar ler a Bíblia a gente precisa, mas as plataformas de música, Deezer, Spotify, eles nos dão playlists gigantescas de músicas, louvores intermináveis. E se você é como eu, que quando gosta de uma música ouve 20 mil vezes seguida, é o melhor lugar para estar. Quem é assim? Né? Quando a gente gosta daquela música, meu Deus do céu, não para mais. Mas a questão é, se a oração é tão importante, por que nós paramos de orar? Eu quero mostrar para você aqui 4 impedimentos à oração. Os 4 maiores inimigos que matam a vida de oração. E um crente que não ora está perdido. E quando eu digo um crente, pouco importa seu cargo, se você é pastor, bispo, apóstolo, presbítero, diácono, voluntário, novo convertido, se nós não oramos, nós simplesmente perdemos tudo. O primeiro impedimento da oração, e o pior deles, chama-se pecado. O pecado, ele é o maior impedimento da oração. O Salmo 66, versículo 17, diz: a ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, e nem afastou de mim o seu amor. Todo pecado que nós carregamos, e a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e todos estão fora da graça de Deus. Mas todo pecado que não é tratado, combatido, arrependido, abandonado, pior do que os efeitos do pecado na nossa alma, que destroem nossas emoções, que destroem nossa cabeça, nossos pensamentos. Pior do que isso é simplesmente estar longe de Deus. O pecado é como uma parede, e aí nós podemos chorar, podemos ter sensações, mas se nós não confessarmos os pecados, se nós não nos livrarmos dele, nossas orações não adianta ir para a vigília, não adianta orar de madrugada, não adianta chorar. O pecado que não é tratado, ele simplesmente impede que Deus te ouça. E podemos fazer as orações mais belas do mundo, as orações mais profundas. O que aconteceu com Adão e Eva? Logo depois de terem pecado, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, e por isso me escondi. Adão e Eva não tiveram coragem de estar perto de Deus, de ver Deus, porque estavam em pecado. O pecado, ele é muito pior do que nós imaginamos, porque a pior consequência dele é nos tirar de perto da fonte da vida, é nos tirar de perto daquele que pode de verdade curar a nossa alma, nos dar futuro, nos dar renovo, curar a nossa mente, nos dar estrutura. O pecado é como uma garrafa PET no fogo, ela vai distorcendo, desconfigurando, tirando, ao ponto da criação maravilhosa, Adão e Eva, estarem com vergonha de verem Deus. A pessoa não consegue orar, o pecado nos afasta, dá sono, dá vergonha. Alguns dizem: eu não vou orar, não adianta, porque o que eu estou fazendo, Deus não vai me ouvir. A própria consciência grita, e é o que diz Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías diz: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Isaías 59, 2. E por isso ele não os ouvirá. Consegue jogar aqui? Olha lá. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não ouvirá. Não ouvirá. É por isso, irmãos, que quando nós formos orar, comece a sua oração
pedindo perdão pelos pecados. Antes de falar de como você se sente, antes de falar de como a vida é doída, antes de falar de como você está sofrendo, diga: Senhor, perdoe os meus pecados, porque se não houver arrependimento diante de Deus, se não houver arrependimento diante de Deus, se eu não disser a Deus que eu tenho consciência dos meus pecados, não adianta nós ficarmos 1 hora chorando diante da Bíblia, Deus não nos ouvirá. Deus não nos ouvirá. Mas em 1 João 1,9 diz que se confessamos os nossos pecados, se nós dissermos a Deus onde é que nós erramos, onde é que nós caímos, o que é que está sujo, se confessarmos os nossos pecados, Ele vai nos matar, é isso? Ele vai nos matar, Ele vai nos destruir, Ele vai nos colocar num paredão e fuzilar a nossa cabeça, é isso que Ele vai fazer? É isso? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para quê? Para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça. E é por isso que nós temos que nos arrepender dos pecados, porque o maior impedimento é a oração. E o diabo sabe que se eu não me arrependo, eu não tenho acesso a Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? É o lugar mais próximo de Jesus, é o lugar onde Jesus está, é onde nós somos renovados, é onde somos tratados, é onde a vida muda, é onde o coração pega fogo, é onde eu sei que o impossível é só uma questão de detalhe, porque Deus é o Deus do impossível. Deus, Ele pode todas as coisas, Ele abre porta que ninguém nunca imaginou abrir, e Ele abre, e a oração desvenda, porque a Bíblia diz em Hebreus 10, 19 que portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Por quê? Pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. E quem perdoa os pecados? O sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que purifica o pecado, é o sangue de Jesus que lava a nossa consciência, é o sangue de Jesus que trata nossas dores. Então, em nome de Jesus, se você não tem orado e dito: pastor, olha, eu tenho uma dificuldade grande para orar, porque eu sinto um peso na consciência, eu sinto alguma coisa, eu sinto que eu não presto, depois de tudo que eu fiz, eu acho que Deus não vai me ouvir. Isso é mentira do diabo. Se você confessar o seu pecado, se você tiver acesso ao sangue do Cordeiro, não importa o que aconteceu, o sangue de Jesus, Ele pode e vai te perdoar de todo o pecado, e não só te perdoar para ser livre, não, mas te perdoar para você ter acesso à presença de Deus. Imagine você dobrar o joelho como um pecador sujo, como alguém que veio carregando feridas do passado, como alguém que veio carregando tantos erros e precipitações. Dobra o joelho e com muita humildade se arrepende diante do Senhor. E arrependimento é deixar. Você não se ergue só como alguém perdoado, mas você se ergue como alguém que encontrou a presença do Pai no Santo dos Santos, renovado, tratado, restabelecido. Esse é o poder do Evangelho. Em Provérbios 28, 13 diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quem confessa e os abandona encontra misericórdia. O primeiro impedimento da oração é o pecado. Se nós não nos arrependermos, nós não teremos orações eficazes. Não adianta nós carregarmos uma Bíblia debaixo do braço. Nós precisamos dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu tenho consciência, me perdoe. O segundo impedimento da oração são as incoerências. Além do pecado, é a incoerência. É o que Tiago diz no capítulo 3, versículo 9. Tiago 3,9: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. No capítulo 4, versículo 3, Tiago diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Um dos grandes problemas que Tiago está dizendo é porque algumas vezes com a nossa língua nós falamos algumas coisas. Falamos que amamos a Deus, falamos que amamos o próximo, falamos que amamos a casa de Deus,
falamos que Deus é maravilhoso, falamos que confiamos em Deus, falamos que Deus é o nosso tudo, falamos, mas quando nós vamos agir, quando nós vamos praticar, há uma incoerência. Difamamos pessoas, estamos em roda de fofoca, falamos que nas canções que confiamos em Deus, e acordamos pela manhã dizendo: eu não sei o que fazer. Na igreja gritamos que Deus é o nosso tudo, e de repente, quando estamos um pouquinho apertados pela vida, logo dizemos: eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou. Ó céus, ó vida, isso são incoerências. E Tiago diz que quando nossa vida caminha por motivos errados, nós podemos pedir o que for, Deus não nos ouvirá. Nós precisamos entender que há um poder na coerência. Nunca seremos perfeitos, mas quando você confessar Jesus, leve Jesus a sério. Quando confessamos a palavra como nosso manual de vida, leve a palavra a sério. Leve a sério, porque Deus não se deixa zombar. Leve a sério. Quando você decidir ser um cristão, seja um cristão a sério. Leve a sério. Hoje nós vivemos uma época de simpatizantes, pessoas que dizem: eu simpatizo com a igreja, eu simpatizo com a vida, com a pregação do pastor Diego, eu gosto do estilo da Lírio. A gente aprendeu porque tem um menu de igreja muito grande. Tem igreja calma, igreja agitada, tem pregador agitado, pregador calmo, tem YouTube. A gente tem hoje um menu enorme de possibilidades, onde eu posso escolher ao meu gosto. Mas o culto nunca foi para nós, o culto sempre foi para Deus. A palavra sempre foi uma necessidade, e não importa se é um grande pastor que está aqui, ou uma criança, nós temos que entender, irmãos, que não importa se a fase é boa ou ruim, nós temos que ter coerência. Jesus Cristo é o dono da nossa vida, e algumas vezes nós andamos o dia inteiro como covardes, andamos o dia inteiro nos submetendo ao jugo do diabo, usando a nossa boca onde não deve, ou colocando o nosso ouvido onde não devemos, sentando em roda de escarnecedor, ouvindo o conselho de ímpios, e chegamos à noite, dobramos o joelho, como se nada tivesse acontecido o dia inteiro. Pronunciei palavras ruins, dizendo que não aguentava, falei um monte de coisa, amaldiçoei a vida, amaldiçoei meu salário, amaldiçoei minha geração, e aí, como se nada tivesse acontecendo, dobro o meu joelho e digo: Senhor, eu te amo, Tu és o Deus da minha vida, me visita. Deus diz: eu não te conheço, porque você fala uma coisa com os lábios, você é incoerente, mas no dia a dia, quando a vida te aperta, quando o deserto se aproxima, eu não consigo me ver ali em você. Em Jeremias capítulo 29, versículo 13, diz que vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Não é dividido, não é um coração dividido entre trabalho, igreja, família, mas é todo o coração, é sem divisão. É fácil, não é, mas Deus está nos procurando para uma entrega maior. E se nós formos sinceros, se nós levarmos a Deus de forma séria, vai se cumprir em nós o que Paulo diz em Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Se nós de verdade lutarmos para ter uma vida coerente, Deus vai nos ouvir, irmãos. Se prepare para ver o sobrenatural acontecendo na sua vida. Se prepare para ver os milagres surgindo na sua vida. Se prepare, lute, se policie, observe o que você tem dito, observe o que você tem decidido, observe o que você tem falado, observe para que todo o seu coração seja do Senhor. O primeiro impedimento da oração é o pecado. O segundo grande impedimento da oração são as incoerências. Falar uma coisa e viver outra. Dizer sobre uma fé poderosa e andar como um covarde. Dizer que confio em Deus e externar aos ímpios o quanto estou apavorado e com medo. O terceiro impedimento à oração são os relacionamentos ruins. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 7, Pedro diz: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios
no convívio com as suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas. É óbvio que nesse momento Pedro está usando a figura do marido como autoridade, mas hoje nós podemos aplicar isso em todas as esferas da família. Pedro está dizendo ao marido: olha, não adianta você orar bem, cantar bem, pregar bem, se você não tratar tua mulher com honra, se você não respeitar tua casa, se você não cuidar bem daqueles que estão à sua volta, as suas orações serão interrompidas. A barreira para a oração é a forma como nós nos relacionamos com os outros, a forma como nós tratamos os outros, e principalmente a nossa família. Não adianta nós sermos um crente fervoroso na igreja, chegarmos aqui, orarmos, chorarmos, postarmos foto e tratarmos nossa família como se trata um cão. Um cão não, porque hoje o cachorro é muito bem tratado. Tem cachorro que é muito bem tratado, mais tratado que gente. Não se trata a esposa com dignidade, o marido com dignidade, os filhos que não respeitam pais e mães. E aí dobramos o joelho para orar, e Deus está dizendo: se você não honrar, se você não tratar com dignidade a parte frágil, se você não cuidar, ei, não vem falar comigo, porque eu não vou te ouvir. É isso que Pedro está falando. As orações são interrompidas. Interrompidas. Se dentro da minha casa, isso vale para tudo, filho, marido, esposa, pai, irmão, se nós não aprendemos a tratar com dignidade, respeito os outros, Deus se nega a ouvir a minha oração. Deus se nega. Assim como tem muitas mães que graças à oração delas, tem muitos filhos em pé aqui. Quem hoje está em pé pela oração do seu pai e da sua mãe, que tem certeza, fala: pastor, olha, eu estou em pé porque minha mãe e meu pai orou por mim. Quem tem essa certeza? Levanta a mão. Com certeza, tua mãe foi uma mãe maravilhosa, porque se ela não fosse, Deus não a ouviria. Não a ouviria. A resposta de Deus para nós é: avalie os seus relacionamentos, avalie a forma como você fala, como você trata, como você respeita. E vou te dizer uma coisa, irmão, não sei se você sabia, mas a Bíblia diz que não orar é pecado. Você sabia disso? Que não orar é pecado? Está lá, 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Prova aqui para você: e longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Agora, orar não é um movimento que eu faço. Orar é a certeza que Deus está me ouvindo. Como é que Deus vai me ouvir se eu não consigo ter coragem de interceder pelas pessoas que estão na minha casa? Oro por quem está na África, oro pelo Nordeste, e dentro de casa dou um péssimo testemunho. Se o meu lar não for um bom lar, Deus não habita nele. Se a minha relação familiar não for uma boa relação familiar, Deus não ouve a oração. Pode fazer culto doméstico, pode pegar a Bíblia, se nós não nutrirmos o respeito e o tratamento dentro do nosso lar, há uma barreira para a oração. A forma como nós nos relacionamos, ela uns com os outros, interfere na forma como Deus os ouve. O primeiro impedimento à oração, qual é? Pecado. O segundo impedimento à oração, incoerência. O terceiro, relacionamentos ruins. E o último, quarto, a falta de humildade. Em Lucas capítulo 18, versículo 10, diz assim o texto: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Está comigo aí não? O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, o fariseu é o religioso.
Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões. Olha o orgulho dele. Eu não sou impuro como os ladrões, não sou sujo como os corruptos, não sou adúltero, nem mesmo como esse publicano aqui do meu lado. Eu sou muito bom. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu sou muito bom, eu sou muito bom. Aí do outro lado tem um publicano, tadinho. Ele é marginalizado, porque todo mundo sabe que a profissão dele não é boa. Ele é cobrador de impostos, né? Trabalha para a Receita Federal, ninguém vai muito com a cara dele. E olha a oração dele. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, o que ele dizia? Ele não estava dizendo, eu sou melhor, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou o quê? Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador, eu digo, Jesus diz, eu digo que esse homem, não o outro, esse homem é o publicano, não o fariseu, foi para casa justificado, diante de quem? Diante de Deus, pois quem se exalta, será humilhado, e quem se humilha, será exaltado. Deus está dizendo, os dois oraram, o fariseu orou, mas como que o fariseu orou? Olha, Senhor, graças a Ti, eu não roubo, eu não sou igual a esses ladrões, eu não sou igual a esses adúlteros, graças a Deus, eu não sou igual a esse lixo de gente, graças a Deus eu sou o melhor, graças a Deus, olha, eu sou bom, graças a Deus eu sou responsável, graças a Deus eu faço e aconteço. O outro está dizendo, Senhor, me perdoa pelo meu pecado, Senhor, eu não quero saber da vida de ninguém não, eu sei que eu preciso de misericórdia, preciso de ajuda. Senhor, tem coisas em mim que não estão legais não, Senhor. Tem coisas em mim que tem que ser mudadas, melhoradas. Senhor, me ajuda, Senhor. O que Jesus falou? Não o fariseu, mas esse aí, o pecador. Esse aí foi para casa perdoado, justificado. Porque Deus não ouve a arrogância. Deus não ouve a arrogância. Foi por isso que Satanás foi expulso. Lúcifer foi expulso do céu. Arrogante, presunçoso, sentimento de sentir melhor. E na oração nós não podemos nos sentir melhor, irmãos. A oração é para dizer para Deus o quanto somos miseráveis, o quanto nós precisamos dele, o quanto somos carentes da glória de Deus, o quanto nós não conseguimos, o quanto a vida é difícil demais, o quanto nós somos miseráveis, o quanto nós precisamos da graça de Deus. Não é o quanto, não leve teus direitos, porque nós não temos direito nenhum. O nosso direito é fechar a boca e dizer, Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser, meu Pai. Se o Senhor quiser me levantar comigo nessa montanha, me leva. Se for para cair para o vale, me leva. Senhor, eu só peço uma coisa, esteja comigo. Se o Senhor não quiser me dar mais nada, não precisa me dar, mas esteja comigo. Isso é tão poderoso, irmãos, porque Deus ama nos abençoar. Deus ama, em Mateus capítulo 7:7 diz, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. O que ele está dizendo? Olha, o que você quiser eu te dou. Mas tem um ditado que diz que Deus não dá asa à cobra, não é? É um ditado. Deus não vai nos dar tudo, porque algumas coisas é fruto de arrogância, é fruto de capricho. Mas humilha-se. É tempo de pensar, Senhor, eu vou orar para o Senhor me moldar. Senhor, eu quero muito o amarelo, mas se vier o azul, glória a Deus. Senhor, eu queria muito que fosse nessa época, mas se não for essa época, eu tenho humildade suficiente para dizer, eu vou te adorar, mesmo que não acontecer. Senhor, eu queria muito que esse namoro desse certo. Tá tudo bem, mas eu vou te dizer uma coisa, Senhor, se esse namoro não der certo, se eu não casar, meu Pai, tá tudo bem, eu vou continuar te adorando, porque o importante é que o Senhor cresça e eu diminua. A oração não é para encostar Deus na parede, não é para dizer é tudo ou nada, ou é como eu quero ou não vai. Deus, ou é agora ou nunca. Eu te dou o meu primeiro salário, abre essa porta. Não, Senhor, se não abrir essa porta eu vou te adorar. Senhor, se o Senhor não me curar, eu vou te adorar. Se eu estou te adorando aqui, para o meu familiar que está internado, se ele não for curado, eu vou te adorar, porque eu estou humilde. Eu vou aceitar o bem de Deus, eu vou aceitar o mal de Deus. É o que já disse, meus 10 filhos morreram, perdi dinheiro, perdi animais, perdi saúde. A mulher dele cola ali no ouvido, ele falou, Jó, amaldiçoa teu Deus e morre, tu é um miserável. E ele fala, você fala como uma louca. Eu aceitei o bem de Deus,
eu aceitei os 10 filhos, eu aceitei a fortuna, eu aceitei a saúde, eu aceitei a fama. Por que eu não vou aceitar Deus me tirar a saúde, Deus me tirar os filhos? Se você orar desta forma, tudo quanto você pedir, Deus vai te dar. Se Deus encontrar em nós esse coração submisso, esse coração submisso a Ele, você vai pedir, Ele vai te dar. É o que Salomão diz em Lamentações capítulo 3 versículo 29, ponha o rosto onde? No pó, e talvez haja esperança. Nós temos que orar, irmãos, nós temos que orar, falar menos e orar mais, achar menos e orar mais, ouvir menos as pessoas e orar mais. Nós temos que orar, nós temos que conversar com Deus, nós temos que falar: Deus, o Senhor é real, não é? E fale com Ele, fale com Ele. Nós temos que orar e olhar, dizer o que está me impedindo de orar. A gente diz: é tão difícil orar, mas será que é difícil mesmo? Ou é o pecado que virou um impedimento? Será que é difícil mesmo? Ou é uma vida incoerente? Será que é difícil mesmo? Como é que eu vou orar se a minha casa é um quebra-pau, a minha casa é um inferno? Como é que eu vou orar mesmo se eu sou um baita de um arrogante, uma pessoa que quer tudo do meu jeito, da minha hora? O problema não é que eu não sei orar, o problema é que orar é difícil, o problema é que há grandes impedimentos e eu não lido com eles. Mas que bom que temos o Espírito Santo, porque o próprio Deus diz: vocês não sabem orar. Paulo vai dizer em Romanos 8, 26, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Por quê? Pois nós não sabemos como orar. Mas se eu tiro o impedimento do pecado, se eu tiro as incoerências, se eu conserto o meu relacionamento, se eu jogo a minha arrogância no lixo, o Espírito Santo se apodera de mim, e Ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Quem nunca orou sem falar nada? Eu já orei, já orou? Ah, irmão, tem dia que não sai nada da boca. Tem dia que você começa: oh meu Deus, meu Pai, meu Deus, meu Pai. Aí você vai abaixando a cabeça assim: oh meu Deus, meu Pai. E de repente você fica em silêncio, mas você sabe que você está orando, mas você não tem nada. Aí daqui a pouco você sente uma presença, e na sua cabeça começa a flutuar algo. É o Espírito Santo dizendo: ele não tem mais força, mas eu vou interceder por ele. Ora, abaixando. Eu não sei qual é a parede. E talvez você está aqui assistindo esse culto pela primeira vez, dizendo: pastor, eu nunca orei na minha vida. Mas ore. Desliga o celular. Desliga o celular um pouco. Faça o que Jesus disse em Mateus: fecha a porta do quarto. Sai um pouco da internet, sai um pouco da Netflix, para um pouco de falar com a namorada, de falar com a esposa, para um pouco, fecha a porta do quarto e vai falar com o teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Ele vai falar algo para você que palavras humanas nunca dirão. Ele vai tratar algo em você que ninguém nunca vai dizer. Ele vai te dar uma certeza que ninguém nunca vai dizer. Concentre-se. Porque se você tiver uma vida de oração, levante suas mãos para cá, você vai superar suas fraquezas. Eu não sei quais são suas fraquezas, mas a Bíblia diz em Tiago 5,17 que o profeta Elias era um homem como nós, e com fervor ele orou, e Deus o ouviu. Deus vai ouvir você. Deus vai ouvir você. Eu declaro que você vai ser alguém renovado pelo poder da oração. Comece a orar, volte a orar. Vai pegar o metrô, não vai dormir não, eu vou orar. Eu vou fechar o olho, eu vou orar. Eu vou falar com Deus, eu quero sentir Deus. E se você falar com Deus, Deus vai falar com você. Deus vai renovar você e vai tirar de você suas fraquezas. Se você orar, você vai vencer suas limitações. Pastor, eu não consigo superar a empresa, eu não consigo fazer o relatório. Se você aprender a orar, você vai vencer suas limitações. Você vai ter promoções, porque Deus honra você. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar estrutura, Deus vai te dar palavras certas. Se você orar, você vai vencer suas limitações. Se você orar, você vai ter vitória. Se você orar, o diabo não vai te enganar, não vai te dilubriar. Se você orar, é por isso que orar não é fácil, mas tudo o que vale a pena não é fácil. Orar
Orar para dizer: Senhor, com que voz eu vou ficar na minha alma? Orar para não desistir. Eu vou te dizer uma coisa: a palavra é uma das coisas mais poderosas que se tem. Enquanto a palavra está guardada em você, você a domina. Mas quando você pronuncia uma palavra, a palavra se torna dona de você. É por isso que a Bíblia ensina: o falar é prata e ouvir é ouro. E tudo que o diabo quer é que quando você olha para um vale de ossos secos, você dê a opinião das pessoas. Porque a opinião da massa diante de um vale de ossos secos é que não há vida ali. Porque não é que o osso está seco, o osso está sequíssimo. Deus leva Ezequiel e diz: e aí, tem jeito? O que ele diz? Sim? Não, ele não fala assim. Não? Não, ele não fala não. Porque quando a gente aprende a orar, a gente esquece que a gente não tem mais opinião. O que vale, tu sabes, Senhor. Ezequiel olha para o vale e diz: não cabe a mim dizer se vai ter vida ou não. Vai acontecer aqui o que o Senhor quer que aconteça. E se esses ossos voltarem a ter vida, glória a Deus. E se esses ossos continuarem secos, glória a Deus. Porque um homem que aprende a orar, ele não fica determinando o que ele acha, ele não fica dando tiro no escuro. Ele diz: vai acontecer o que Deus quer que aconteça, e seja lá o que aconteça, louvado seja a vontade de Deus. Ore. Eu não sei se você vai casar esse ano ou não vai. Eu não sei se você vai ter porta aberta ou fechada esse ano ou não vai. Mas se você orar, você vai entender que a vontade de Deus, ela é perfeita, boa e agradável. Então agora arrependa-se dos pecados. Tudo aquilo que o diabo colocou e dito: você é indigno, é mentira. O sangue de Jesus nos perdoa de todos os pecados. Não importa o que fizemos até ontem, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Dobre o joelho e diga: Senhor, me perdoe. Mas fale de coração e diga: a partir de agora chega, não toco mais, não faço mais. E você vai perceber que além do perdão, você vai entrar no santo dos santos, ter a mente renovada, o corpo renovado, o poder renovado. Ah, pastor, eu tenho sido incoerente, eu tenho pregado o evangelho, tenho dado mau testemunho, eu tenho falado sobre fé e tenho reclamado. A partir de agora, Senhor Jesus, eu quero ser um crente coerente, eu vou viver o evangelho de forma plena. Ah, pastor, na minha casa eu tenho sido um demônio, eu tenho feito muita coisa errada. Nós temos visto recentemente o nível de feminicídios no nosso país. Homens que batem em mulheres. Agressões dentro da família. E muitas vezes por pessoas que frequentam a igreja. Não adianta carregarmos a Bíblia debaixo do braço se nós não soubermos amar nossa casa. Reconcilie-se com a sua família, com a sua mulher, com os seus filhos, para que Deus volte a ouvir suas orações. E tenha humildade. Eu me lembro, no começo do ano, eu fiz uma oração a Deus, que eu faço sempre, mas aquele dia foi muito especial. Eu dobrei meu joelho e eu contei para Deus exatamente tudo o que eu estava vivendo na minha vida ministerial. Falei dos livros, falei da igreja, falei das bênçãos, falei de tudo. Porque uma das coisas que eu me policio é que eu não posso me orgulhar do que não é meu. Porque o orgulho precede a queda. Quando nós nos orgulhamos, pode ter certeza que os próximos passos são a queda. E eu disse a Deus na minha oração: está vendo, Senhor, os meus livros?
se não vender mais nenhum, eu vou continuar te adorando. Senhor, está vendo a igreja? Se eu tiver que alugar um salãozinho de novo, eu vou continuar te adorando. Eu não quero isso. Mas eu preciso mostrar a Deus que para servi-lo, eu não preciso continuar numa ascensão. Você tem que lembrar a sua alma, que nós viemos para esse mundo nu, e tudo que temos é graça de Deus. Não se acostume com o colchão que você tem, se é macio. Se acostume com a presença de Deus, porque ela nunca te faltará. Nunca te faltará. Ore, ore, ore dizendo: os 2 imóveis que a igreja perdeu, eu fui um falador, eu passei vergonha, eu subi nesse púlpito e disse: nós compramos. E eu determinava nas minhas orações com Deus, dizendo: é nosso, é nosso. E Deus falou: você não manda, baixa a bola, cala sua boca. Nós saímos despejados daquele terreno. E quando nós menos esperávamos, Deus fez acontecer. Porque a obra é dele. Ore. Volte a orar. Você precisa, eu preciso voltar a orar. Como é que está a sua vida de oração? É por isso que você está tão cansado, é por isso que você está tão confuso, é por isso que você está tão perturbado, é por isso que você está tão indeciso, é por isso que um dia você quer uma coisa, outro dia você quer outra. Você não está orando. Volte a orar. Volte a orar, volte a ter consciência da presença de Deus. Feche os seus olhos agora. Volte a orar, volte a orar, volte a orar, volte a orar. Ore, ore. Se houver algum impedimento à oração, repreenda agora. Se houver algum pecado, alguma coisa, peça perdão a Deus. Se houver uma incoerência, peça perdão a Deus. Se houver alguma coisa na sua casa, nos seus relacionamentos que não está certo, peça perdão a Deus. Se é orgulho, avareza, peça perdão a Deus, mas não fique sem orar. Nós não podemos perder o hábito da oração, não podemos. Nós não podemos perder o hábito, nós não podemos esquecer que Deus é real, nós não podemos. É muito bom cantar, é muito bom estar na igreja, é muito bom ser voluntário, é muito bom pregar o evangelho, mas nós temos que orar. Não importa a sua patente, não importa a sua quantidade de anos numa igreja, não importa quantas experiências você já teve. Se eu não oro hoje, eu sou um perdido. Se eu não falei com Deus hoje, eu estou desatualizado. Se eu não orei hoje, a minha alma está colocando as manguinhas de fora. Se eu não orei hoje, a voz do diabo pode estar dominando a minha mente. Se eu não orei hoje, a voz das pessoas pode trazer confusão para mim. Se eu não orei hoje, eu posso estar tomando uma decisão precipitada. Se eu não orei hoje, eu posso estar desistindo de uma coisa que eu nunca deveria desistir. Se eu não orei hoje, eu posso estar agarrando uma coisa que eu deveria soltar. Nós temos que aprender a orar, nós temos que orar, e todos os impedimentos agora começam a cair por terra. Porque se uma igreja ora, ela avança. Se uma casa ora, ele avança. Se um homem ora, ele avança. Porque quem tem a voz de Deus é imparável. Quem tem a voz de Deus não se confunde. Quem tem a voz de Deus se cura fácil. Quem ouve a voz de Deus supera obstáculos. Quem ouve a voz de Deus sabe quem é. Ainda que tentem mudar a sua identidade, ainda que tentem falar contra você, ainda que a opinião das pessoas sejam contrárias, mas quando você ouve a Deus, você sabe quem é. Você sabe quem é. Você sabe, você sabe, você sabe. E talvez seja por isso que você está tão abatido. E talvez seja por isso que você está tão magoado, está tão inseguro, porque você tem deixado os outros dizerem quem você é. Você tem colocado na mão dos outros a sua identidade. E Deus está dizendo: eu quero voltar a dizer a você quem você é. Eu quero voltar a te chamar de filho. Eu quero voltar a te chamar de especial. Eu quero voltar a contar a você meus sonhos. Eu quero voltar a contar a você meu plano para a sua vida. Eu quero voltar a contar para você o quanto você é lindo, o quanto eu te fiz e projetei você antes da fundação do mundo. Eu quero
quero voltar a contar para você quais são as promessas que eu tenho guardadas para você. Eu quero voltar a contar para você um futuro lindo, porque você não é qualquer um não, você é meu filho. Eu quero voltar, mas você não me deixa falar, você não me deixa. Ore, porque eu quero te mostrar. Eu quero mostrar o quanto eu vou te usar, o quanto eu vou usar suas mãos, o quanto eu vou usar sua boca, o quanto eu vou usar sua vida, o quanto você é uma ameaça para o inferno, mas você não sabe ainda. Mas você na minha mão, você é muito poderoso. Você nas minhas mãos, você tem um alcance que você não imagina. Você na minha mão, você tem influência, você incomoda todo mundo. Você nas minhas mãos é como Jeremias, que ainda é pequeno, ainda é novato, mas deixa eu usar a boca, e quando eu abro a boca, libertação. Você na minha mão é como Isaías, que tem a vida transformada pela glória. É como Moisés, que do meio do nada ressurge com libertação. Eu quero voltar a falar contigo, eu quero voltar a estar perto de ti, eu quero voltar a te dar sonhos que te fazem enquanto você dorme. Eu te visito e te renovo, e você acorda com ideias, você acorda com estratégias. Eu quero visitar você, eu quero tocar em você, eu quero te dizer que essa enfermidade não é para morte. Eu quero voltar a te dizer que essas pessoas que te abandonaram, não foi o diabo não, fui eu que afastei, para eu dizer coisas lindas para você. Porque quando Ló saiu de perto de Abraão, eu falei com Abraão: eu quero te mostrar que o diabo não está reinando não, sou eu, filho, me ouça. Dust on my boots, sun in my eyes. The desert stretches where the eagle flies. No map, no plan, just the open sky. Wheels keep turning, turning round. Every mile's a brand new sound. Freedom whispers, no change, no bounds. Mountains rise like giants in the haze. Small towns greet me with a sideways gaze. A diner coffee tastes like better days. Road it sings a wild refrain, a tune of joy, a hint of pain. Wheels keep turning, turning round. Every mile's a brand new sound. Freedom whispers, no change, no bounds. She'd remade. We left like fools under stars that stayed.